E, doutora Natália, você que é uma estudiosa, uma mulher que dedica à cardio-oncologia, tem uma paixão, né, pela cardio-onco, como tem sido tratar esses pacientes, né? Porque a gente sabe que o paciente, o homem, você já colocou muito bem, um dos desafios que eu vejo na cardiologia é a adesão ao tratamento. E aí, quando você fala do universo masculino, aí isso vai para uma escala altíssima, né? Como tem sido tratar esse paciente? É um desafio. Ainda que a gente até já conversou num podcast anterior sobre essa questão de quando um paciente tem um diagnóstico de câncer, ele esquece todas as outras comorbidades dele, foca naquele tratamento do câncer, né, por causa do estigma e tudo mais, e tem uma razão de ficar preocupado, mas não dá para esquecer das outras comorbidades. A gente sabe que o paciente com câncer de próstata, 1/3 deles tem doença cardiovascular ao diagnóstico do câncer de próstata. E nas doenças localizadas, nas fases iniciais, a principal causa de mortalidade desses pacientes é a doença cardiovascular e não o câncer, né? Então, a gente tem que reforçar para esses pacientes a necessidade do tratamento da doença cardiovascular, porque ele pode morrer mais da doença cardiovascular do que do próprio câncer, né? E, na verdade, a gente tem que fazer um trabalho com os urologistas e com os oncologistas, para que eles também encaminhem esses pacientes para acompanhamento cardiológico e reforcem a necessidade desse, né, da aderência medicamentosa, essas coisas. Mas aí, quando a gente conversa com o paciente, acaba que ele entende, né, e faz o tratamento de uma maneira correta. É isso que eu vejo na prática. Muitas vezes o paciente é mais difícil de ser tratado que a doença. Então, até conversei com a doutora Natália, a gente operou recentemente um paciente de 85 anos, super bem, e a doença foi operada e o paciente está super bem. Muitas vezes um paciente de 65, já infartado, revascularizado, mesmo que seja um tumor inicial, Sim. você não consegue propor um tratamento cirúrgico para esse paciente pelas comorbidades. Então. E eu queria falar um pouquinho com vocês dois sobre a questão do estilo de vida. A gente hoje tem visto, e vários estudos mostram aí, que a questão do estilo de vida, da obesidade, ele impacta muito no cenário de vários tumores, né? E na cardiovascular também, né? É algo que a gente percebe com muita persistência, assim, a gente vê que as pessoas, assim, todo mundo sabe que, né, você não pode ser sedentário, tudo, mas a gente no dia a dia, né, o sofá é muito mais agradável, ele te acolhe, ele te abraça, do que eu ir fazer uma caminhada, do que eu subir uma escada ou qualquer outra coisa, né? Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho da questão do impacto da obesidade, a questão do estilo de vida, o que influencia na saúde do homem. Eu acho que nesse tópico estilo de vida tem 3 principais assuntos, né? Você falou bem, a obesidade, atividade física e tabagismo. Acho que são os principais fatores que vão influenciar. A obesidade com certeza aumenta muito a mortalidade, principalmente nos pacientes com câncer de próstata, porque ela pode predispor a um tipo mais agressivo de tumor. E aí você junta esse paciente, que já é um paciente obeso, não faz atividade física, e se associar ao tabagismo, então piora bastante. Ao mesmo lado, o paciente que é super fit, o paciente que faz atividade também não pode descuidar. Porque não é porque ele está fazendo atividade física, que é um paciente que está bem fisicamente, que esses tumores ou esses cuidados não vão acontecer. Então, muitas vezes o paciente, doutor, estou bem, faço, e não vai ao médico e não procura essa ajuda. Então, é importante sim cuidar, mas as duas classes têm que ficar muito atentas e fazer a rotina, fazer os exames de rastreio. E na cardio? Eu acho que é importante lembrar que o câncer e as doenças cardiovasculares, eles compartilham diversos fatores de risco, né? Hipertensão arterial é risco para câncer e doença cardiovascular, diabetes, dislipidemia, tabagismo, né? Então, essa mudança de hábitos de vida saudável, realização de exercício físico, ela reduz as chances de você ter uma doença cardiovascular e de você desenvolver um câncer. E eu queria muito, doutor João, que você trouxesse, no cenário da saúde do homem, quando eu olho para a questão do câncer de próstata,
quais são, que mensagem você mandaria para aquele homem que tem medo, né, de chegar perto de um consultório, de ter um diagnóstico? Eu queria muito que você olhasse para aquela câmera e falasse com esse homem, né? Como que eu toco o coração desse homem, né? Você que está ali no seu dia a dia, que toda hora está recebendo pacientes em vários níveis, né, de doença ali, que mensagem esse homem, você gostaria de falar para esse homem? Acho que o principal é não tenha medo. Não tenha medo. Você fazer um rastreio, você fazer uma busca ativa não significa que você tem uma doença, não significa que você vai ter algum problema com isso. Tem evoluído muito a qualidade do tratamento, a qualidade do diagnóstico, e cada vez mais com o diagnóstico precoce, essas doenças detectadas inicialmente, é um tratamento que o paciente muitas vezes é muito comum no primeiro dia pós-operatório, o paciente, doutor, eu fui mesmo operado. Então, assim, não tenha medo. Acho que a principal mensagem é essa. Então, vá no seu urologista, faça sua consulta, o PSA, o exame do toque quando necessário, um exame complementar, salvam vidas. E eu queria aproveitar esse gancho e você falar também, porque a gente ouve muito e gera um pouco de confusão na cabeça dos da população em geral e dos pacientes, esse termo que vocês utilizam aí da vigilância ativa. Né? Então, o homem, às vezes, ele acha, né, fala assim, não, é vigilância ativa, então eu fico aqui quietinho, está tudo bem, né? O que vem a ser essa vigilância ativa que tanto se fala? A vigilância ativa é um tipo de tratamento para câncer de próstata. Então, já é o paciente com um diagnóstico confirmado de câncer de próstata, tratamentos de câncer em estágio bem inicial, que o PSA ainda é um PSA muito baixo, é um tumor ISUP1, que a gente fala que é o estágio mais inicial de agressividade, e o nome já diz, é vigilância ativa. Então, uma vez que ele tem esse diagnóstico, um paciente jovem, a gente acompanha com PSA, em algum momento talvez repetir essa biópsia, acompanhar com ressonância. Se é um tumor que não apresenta sinais de progressão, a gente vai só acompanhando. A gente sabe que em 5 anos, uma grande parte desses pacientes vão necessitar de um tratamento complementar, mas que sejam 5, 6 anos em que ele não precisou ser operado, em que ele manteve ainda aquele 100%, por mais que a cirurgia hoje tenha melhorado os resultados, ainda não é 100%. Então, ele é sim um tratamento com acompanhamento. Então, ele é uma modalidade de tratamento. Agora, a gente acabou de ter a incorporação da robótica, né, no SUS. Como você vê esse cenário, né, esse cenário positivo com relação à questão do câncer de próstata? Eu vejo com os melhores olhos possíveis. Ela consegue levar para o paciente o que se tem de melhor em tratamento cirúrgico do câncer de próstata, e não só próstata, rim, bexiga, todos os tumores urológicos e abdominais podem ser tratados com cirurgia robótica, e a gente consegue ter um resultado funcional muito melhor. Então, ela já se comprovou ser superior em tempo de internação hospitalar, taxa de sangramento, resultados funcionais, resultados oncológicos. Então, agora o paciente do SUS vai ter cada vez... O paciente conseguir ter acesso à cirurgia robótica, um tratamento superior, o melhor tratamento possível. E acho que tirar ainda mais esse medo do paciente de ter esse diagnóstico. Acho que é uma bela notícia. Ótimo. E, Natália, como que você vê essa questão das doenças cardiovasculares, né, os desafios para esse homem, né, que tem já esse cenário aí de câncer de próstata e vem com a questão da cardio-onco? Quais são os maiores desafios que você vê? Bom, muitas vezes o paciente chega no consultório, muitas vezes ele não sabe que ele tem uma doença cardiovascular associada, né? O homem não vai no médico, ele está ali indo porque a esposa está insistindo, às vezes fez um diagnóstico de câncer de próstata porque a esposa pediu para ir no urologista, e aí vem para o cardiologista para poder fazer a avaliação. Muitas vezes os oncologistas e urologistas mandam o paciente para avaliação cardiológica porque o tratamento, pilar fundamental no tratamento do câncer de próstata, é o uso da terapia de deprivação androgênica. E ela pode causar diversos efeitos cardiovasculares deletérios, né? Ela aumenta o LDL, colesterol, que aumenta o depósito de gordura nas artérias, aumenta a resistência insulínica, aumentando o risco desse paciente ter diabetes, aumenta a obesidade central, tudo isso aumenta o risco cardiovascular desse paciente, né? Então, esse paciente tem que ser acompanhado pelo cardiologista, a gente precisa tratar ele da melhor maneira possível, baseado nos nossos guidelines, para que ele
consiga ter um tratamento adequado sem ter nenhum tipo de intercorrência. Porque a gente sabe que quando esse paciente tem uma intercorrência, às vezes ele tem que suspender o tratamento do câncer. E a gente não quer que isso aconteça, né? Ó, estamos chegando ao final de mais um episódio do Lado a Lado Cast. Ficaríamos aqui horas falando, mas como o Novembro Azul a gente vai ter várias pílulas, né? Então eu fiquei muito feliz de vocês terem aceito aqui o nosso convite, estar aqui nesse bate-papo. E eu queria que cada um de vocês, começar pelo Dr. João, mandasse uma mensagem final, né, do que representa e da importância do Novembro Azul para o nosso país. Agradecer mais uma vez o convite e agradecer por ter começado essa iniciativa no Brasil, que foi criada lá em 2003 na Austrália com base no câncer de próstata, mas que serviu para essa conscientização da saúde do homem. Muitas vezes o próprio homem não leva isso tão à frente, então a importância do Novembro Azul, o homem saber que ele precisa se cuidar. Para você cuidar melhor de alguém, você tem que estar bem. Então você tem que se cuidar primeiro para poder conseguir cuidar dos outros também. Isso aí. E você? Queria parabenizar a Marlene por essa campanha do Novembro Azul maravilhosa há tantos anos, que está tirando esse estigma do câncer de próstata na vida dos homens, né? Conseguindo mostrar para a população que é isso que a gente precisa, educação continuada, educar a população que no tratamento não é aquele bicho de 7 cabeças, né? Igual o João já explicou, os novos tratamentos aí para o tratamento do câncer de próstata que preserva, né, as funções do homem. Então, mas parabenizar mesmo por essa iniciativa que começou há tantos anos e que tem feito tanto sucesso. E assim chegamos ao final de mais um Lado a Lado Cast, o nosso café com saúde. E estamos aqui no Novembro Azul, né, um mês que para a gente, eu tenho muito orgulho, né, de ter trazido, né, de ter essa campanha aqui no nosso país e de ter feito a diferença na vida de muitos homens, né, porque quando a gente ouve nas ruas, né, algum homem que me aborda e fala assim, olha, foi por causa da campanha, foi por causa que eu te ouvi, foi por causa que eu entrei nos seus canais e eu tive a informação. Isso já mostra que a gente já cumpriu o nosso papel, né? E se você que ficou aqui até agora com a gente, gostou desse conteúdo, dá aqui o seu like aqui e mande essa informação para alguém. Porque é assim, levando informação, que a gente consegue chegar mais longe, é assim que a gente faz com que a nossa informação de qualidade chegue a alguém. E você, mulher, que está aqui e ficou até agora, não se esqueça, mande esse vídeo para os homens da sua vida. E você, homem, não se esqueça de se cuidar. Seja protagonista da sua saúde. Muito obrigada.